Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Estamos de volta com mais um vídeo, tá? Já aproveita, deixa o seu joinha, ative o sininho para receber as novas notificações. E eu já quero esclarecer uma coisa aqui, que o canal Origens, ele é um canal que ele não defende nenhum tipo de religião e nós estamos abertos a opiniões, a sugestões, a críticas, a todos aqueles que querem estar interagindo com a gente. É só mandar um e-mail aí e tá falando com a gente. Hoje nós vamos falar de uma técnica conhecida como hipnometria. Muito tempo tem essa técnica já. Quem experimentou primeiramente no Brasil a hipnometria foi exatamente o Dr. Luiz Rodrigues. E para isso era necessário fazer um desdobramento. Antes disso, o Dr. Luiz Rodrigues, ele era farmacêutico, químico, botânico, natural de Porto Rico, mas ele vivia no Rio de Janeiro, no Brasil. Para ele fazer essa técnica de hipnometria, para estar fazendo um tratamento nos pacientes, era preciso ele fazer um desdobramento, tá? E o que é desdobramento? Todas as noites, quando nós dormimos, nós realizamos o desdobramento espiritual, ou seja, o nosso espírito se liberta, ele sai do nosso corpo físico e tem várias experiências ao longo aí da sua caminhada, ao longo do seu desdobramento. Ele visita aí outras camadas, outros locais, entendeu? Ele tem muitas experiências boas e muitas experiências ruins. Isso acontece quando nós dormimos. Isso é uma experiência que acontece com algumas pessoas e outras pessoas até desenvolvem muitas técnicas para isso. Existem pessoas que fazem isso de forma consciente, tá? Ela dorme e fala, vou me desdobrar hoje, e desdobra. Em compensação, tem gente que dorme normalmente e ocorre o desdobramento, que seria uma viagem astral. A pessoa anda por aí, conhece várias camadas, vários planos superiores e inferiores. E o interessante é que quem desenvolve essa técnica, que já está acostumado, quando ela se retorna, ela lembra de tudo que aconteceu. E pode até estar utilizando isso para o seu dia a dia, de tudo que ela viu aí em outras camadas, em outras atmosferas. Mas também ocorre de forma involuntária. Muitas pessoas vão dormir e desdobram, visitam outras camadas sem mesmo querer. Mas vamos lá. O que o Dr. Luiz Rodrigues percebeu é que o desdobramento pode ser induzido por uma outra pessoa, ou seja, um operador. Através de várias pesquisas que ele fez ao longo de sua vida, ele conseguiu descobrir isso, que poderia ser feito de uma pessoa de forma consciente e para um paciente, também consciente. Esta técnica, ele desdobrava a pessoa e levava ao mundo espiritual. Ele chamou essa técnica de hipnometria. E como que funcionava essa técnica? Só um exemplo. Vocês já ouviram falar de cirurgia espiritual? Existe o plano físico e existe o plano espiritual. Inclusive, cirurgia espiritual é um assunto bem falado, é uma coisa que tem muitos resultados, é um método de cura espiritual, cura no espírito, muito utilizado e de muita eficácia. No plano físico, eles colocam o paciente, colocam quem está conduzindo, colocam os assistentes, colocam os médios, tá? E lá no plano espiritual tem os médicos espirituais. O médico no plano espiritual, ele entra em contato com o médium no plano físico. Muitos chamam isso de incorporação. Quer dizer, tem médicos desencarnados lá no plano espiritual que entram em sintonia com o médium no plano físico. Daí esse médium no plano físico realiza todo o trabalho da cirurgia espiritual no paciente. Entendido? Isso é uma cirurgia espiritual. Daí o Dr. Luiz Rodrigues pensou, se as pessoas durante a noite se desdobram, por que não desdobrar essa pessoa e levar ao plano espiritual para que o tratamento fosse feito pela pessoa lá no plano espiritual, ao invés de ser feito no plano físico? Com isso ele pensou, ao invés de eu trabalhar no plano físico, eu desdobro o paciente
e trabalho no plano espiritual. Por quê? Não tem pessoas que conseguem se desdobrar consciente e ir para o plano espiritual? Então, eu posso estar fazendo isso também, pois daí pode ser mais efetivo. O espírito está sendo trabalhado diretamente no plano espiritual. Agora, a forma exata como ele chegou a este conhecimento, a forma de pesquisa, o que ele usou, o que ele fez para estar chegando a isso, se perdeu na história. Infelizmente, nós não sabemos. De repente, pode ter sido até mesmo uma orientação espiritual. Pode ter sido várias coisas, na verdade, né? Então, como que ele realizava a técnica do desdobramento, da hipnometria? Ele pegava o paciente, pedia para o paciente se deitar, fazia uma oração, mentalizava o problema daquela pessoa de ordem espiritual. Ele tinha todo um preparo, pedia a espiritualidade para que aquela pessoa pudesse ser desdobrada, tratada, curada. Pedia que no mundo espiritual tivesse um médico para atender aquela pessoa conforme o problema dela. Isso ele conversava com o paciente antes, ele sabia de todos os problemas, o que a pessoa sentia, o que a pessoa estava passando, para depois fazer isso. Fazendo isso, fazendo as orações, fazendo tudo isso, e a pessoa de uma forma tranquila, o paciente também tinha que querer. Ele não podia simplesmente obrigar uma pessoa. Isso era só para quem tinha fé e para quem queria. Tá? Daí ele deitava a pessoa na maca, fazia tudo isso que eu falei, as orações, as meditações, os pedidos, para que no plano espiritual tivesse pessoas lá para estar atendendo o espírito dessa pessoa. E daí ele fazia o seguinte, ele pegava a idade da pessoa e iniciava uma contagem regressiva. Exemplo, deitou a pessoa, orou, fez todos os pedidos. Se a pessoa tinha 25 anos, ele contava 25, 24, 23, 22, 21 e aí por diante. Se a pessoa tinha 30 anos, ele deitava a pessoa e começava 30, 29, 28, bem pausadamente, com muita fé. No final da contagem, ele mentalizava que o espírito da pessoa já tinha desdobrado do corpo e estava no mundo espiritual sendo tratado. Ou seja, o espírito dessa pessoa estava sendo tratado no plano astral pelos médicos espirituais. Uma grande observação, era um trabalho para tratar o corpo espiritual do paciente. Quando se precisa de um tratamento no corpo físico, você precisa ser tratado por um médico do plano físico. Mas nós sabemos que muitos problemas no corpo físico se iniciam no corpo espiritual. Ele fazendo esse trabalho, ele percebeu que algumas pessoas estavam sendo realmente auxiliadas, estavam sendo curadas e obtendo muito êxito. Este trabalho todo que o Dr. Luiz Rodrigues desenvolveu, ele chamava de hipnometria. E ele deixou uma descrição técnica para nós. Ele disse que era uma técnica que consistia na aplicação de pulsos magnéticos concentrados e progressivos no corpo astral do paciente, ao mesmo tempo que, por sugestão, comandava o seu afastamento do corpo. Em 1965, ele esteve no Hospital Espírita de Porto Alegre, conhecido como EPA, para realizar uma cirurgia nos seus olhos. E ali ele comentou essa técnica que ele criou da hipnometria com vários médicos. E comentou também da pesquisa que ele estava fazendo, que ele estava realizando. Um dos médicos depois comentou esta técnica com o Dr. Lacerda, famoso Dr. Lacerda, que criou a apometria, que ficou bem interessado na técnica. Em 1963, o Dr. Luiz Rodrigues esteve no 6º Congresso Espírita Pan-Americano na cidade de Buenos Aires, demonstrando que vinha empregando nos enfermos em geral esta técnica, obtendo resultados satisfatórios. Ele foi no congresso, no 6º Congresso, e demonstrou a todo mundo que estava ali a hipnometria. Mostrou as técnicas, mostrou como que ele aplicava, mostrou que as pessoas estavam sendo efetivamente curadas. Depois deste congresso,
nós não tivemos mais notícias do Dr. Luiz Rodrigues até o seu desencarne, ou seja, até a sua morte. Nós sabemos que ele escreveu um livro muito difícil de encontrar, esse livro, falando sobre tratamento espiritual, e chegou a dar uma cópia desse livro para o Dr. Lacerda, que ficou sabendo da técnica de hipnometria no hospital, que viu o congresso dele e que ganhou uma cópia do livro. Daí, o Dr. Lacerda, chegando em casa, o que ele fez? Ele chamou a esposa dele e disse assim para ela: esposa, deita aí que eu vou te levar para o mundo espiritual. Olha só que máximo, como que ele tinha muita fé também e gostou tanto da técnica. E ela, sem entender muito bem, mas confiando no marido, ela deitou. Aí ele fez exatamente como o Dr. Luiz Rodrigues havia lhe ensinado. Na verdade, o que ele queria era desdobrar ela para o mundo espiritual. Ele fez as orações e pedidos e iniciou a contagem regressiva. O que ele queria? Ele queria ver se ele conseguia desdobrar, primeiramente. Aí, no final da contagem, ele percebeu que ela desdobrou. Claro que o que facilitou era que a esposa dele já tinha um conhecimento mediúnico muito grande, e inclusive ela era também uma médium. E ela, quando desdobrou, ela visitou muitas cidades espirituais, com muitas edificações, muitas coisas bonitas. E ao retornar, ela contou isso tudo ao Dr. Lacerda, que ficou muito entusiasmado e decidiu continuar as pesquisas e estudo. Para vocês terem ideia, ele demorou 20 anos para ele concluir com segurança a prática e divulgar o primeiro livro dele. Porém, ele mudou o nome, mudou dentro das pesquisas, ele tirou o nome de hipnometria, porque hipnometria remetia muito à hipnose, hipo de hipnose e metria de medida. Então ele passou a chamar a técnica de apometria, com várias mudanças que ele fez. Isso vai ser um tema de outro vídeo, que é a apometria, mas hoje nós estamos falando de hipnometria. Então, o que nós podemos concluir? O Dr. Luiz Rodrigues, ele foi o precursor. Ele criou essa técnica conhecida como hipnometria, tá? E o Dr. Lacerda, vendo essa técnica, aperfeiçoou ela e criou a apometria, que foi a continuidade, logicamente que com muitos estudos, e que nós temos até hoje a apometria com excelentes resultados. Tá bom, minha gente? Olha só, esse foi mais um vídeo. Deixe seu like aí, nos acompanhe em nossas redes sociais. É sempre um prazer estar trazendo qualquer conteúdo para vocês aqui. E deixe seu comentário aí, qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer reclamação, qualquer coisa você pode comentar aí para a gente tá sabendo e tá nivelando aqui nossos vídeos aqui no YouTube. Tá bom, galera? Que Deus, o Pai, Adonai, esteja abençoando vocês ricamente em cada dia.